Fala, galera. A gente viu os princípios, né, da óptica geométrica e vamos continuar falando, né? A gente está tratando a luz, né, como um agente que pode provocar uma sensação, né, nos órgãos de visão, né, no olho, basicamente. Só que aí essa sensação é interpretada como o quê? É o que a gente chama de cor, tá? Então, assim, a cor é a sensação, né, que a gente tem no nosso cérebro, né, no nosso corpo, por causa do estímulo que a luz faz quando bate lá na nossa retina, tudo bem? Ou seja, só existe cor para quem enxerga, tá? Não existe cor, né, sem um olho, não existe cor apenas com a luz, né? A luz ela não vai ter cor propriamente dita, só existe a ideia de cor se a luz ela bate em um olho, tudo bem? O olho que enxerga, é claro. Bom, então olha só, basicamente, né? A cor é a sensação produzida quando a luz atinge o olho humano, né? Eu botei aqui o olho humano porque tem outros animais que enxergam diferente da gente, né? Então, para não ficar aquela coisa de, pô, um lobo enxerga não sei o que, cachorro enxerga não sei o que, vamos pensar apenas como o olho humano, tá? E aí também vamos distinguir dois termos bem importantes, que é o termo monocromático e policromático, né? O que é um feixe de luz monocromático? É um feixe de luz que tem um aspecto, né, de quando bate no olho humano, você identifica apenas uma única cor. Então você pode falar que ele tem apenas uma única cor, né? Apesar de a gente saber que ele não tem uma cor, né, você consegue entender que um feixe, né, de luz monocromático ele tem todos os raios de luz, né, de uma mesma, provocando uma mesma sensação de uma mesma cor. Lembrando que raio de luz também não existe, assim como a cor, né, na luz em si ela não existe, é apenas para a gente entender melhor. Já o policromático é quando tem mais de uma, né, quando tem mais de um raio de luz que provoque uma sensação de cor diferente, né? Você vai falar que é um feixe de luz policromático, né? É importante porque a luz solar é policromática, tá? A luz de uma lâmpada também é, tá? Você tem várias cores, né, que ela pode provocar aí, ok? E qual é a relevância disso? Existem muitas questões que falam sobre analisar, né, qual vai ser o aspecto, qual vai ser a cor quando um objeto está sendo iluminado por determinada outra cor. Como assim? Quando você olha uma cadeira azul, por exemplo, tá? Ela não é uma cadeira azul. Azul não é uma característica da cadeira, tá? Azul é a cor que a cadeira vai ter quando ela é iluminada com a luz solar. Quando a gente fala que um objeto tem uma cor, a gente está falando que quando ele está sendo iluminado com a luz solar, ele apresenta aquela cor. Porque num quarto escuro, sem janela, sem porta, a mesma cadeira azul não vai provocar a sensação de azul no olho de ninguém. Porque para enxergar, tem que ter luz batendo no olho, né? Então você dentro de um quarto escuro, olhando para uma cadeira que ela é azul, quando está a luz acesa, né? Ela não vai aparentar estar azul se tiver tudo apagado, tudo bem? Então assim, a cor só vai existir se tiver um olho e tiver a luz, né? Se você não tem luz no ambiente, a cadeira não vai ter cor também, ok? Bom, e aí existem mais outras situações. Vamos analisar aqui, ó. Determine a cor de cada objeto. Então tem um objeto aqui azul. Eu botei um raiozinho azul, tá? Um raio de luz aqui azul batendo, ok? Bom, quando a gente fala que um objeto ele é azul, significa que ele tem a capacidade de emitir, tá, a luz azul. Como assim? Olha só, quando um raio de luz ele bate em um objeto, pode acontecer basicamente três coisas com ele. A luz pode bater e pode ser refletida de volta, né? Ela pode ser reemitida, ela pode absorver, né, essa luz também, ela pode absorver a luz, ou então a luz ela pode começar a se propagar dentro do objeto, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre isso, que é a reflexão, refração e a absorção, tá? A reflexão, a luz bate e volta. Exemplo, um espelho, né? Exemplo, quando você enxerga a lua, por exemplo, o que está acontecendo? A lua está refletindo a luz do sol, né? Outro exemplo, quando você vê uma cadeira azul, você está vendo porque ela está refletindo a luz azul, basicamente é isso. Mas também pode acontecer da luz bater em um objeto e ficar presa dentro dela, está absorvendo e está transformando essa energia
que vem luminosa, né, em outros tipos de energia, por exemplo, esquenta, né? Quando você vê um objeto embaixo do Sol, você vê que ele esquenta um pouquinho. Por quê? Porque a luz está absorvendo, né, o objeto, na verdade, está absorvendo um pouco dessa luz e transformando aí de alguma forma em temperatura. Mas também pode acontecer da luz se propagar dentro do outro objeto. Por exemplo, a luz quando bate na água, uma parte da luz é refletida, mas outra parte consegue entrar na água e consegue se propagar dentro da água. A gente fala que isso é a refração, tá? Mas por enquanto vamos pensar apenas na ideia de reflexão aqui de forma bem simples, tá? Então olha só, quando o objeto ele é azul, significa que ele tem a capacidade de refletir, tá, a luz que consegue provocar a sensação da cor azul. Então basicamente, ó, se eu ilumino aqui na letra A um objeto azul com uma luz azul, ó, isso aqui é um raio de luz azul, ele vai bater e esse objeto consegue refletir, ok? Aí vamos supor que aqui tem um olho, tá? Aqui tem um olho humano. Ele vai enxergar o quê? Azul, tá? Porque um objeto, quando a gente fala que ele é azul, ele tem a capacidade de refletir azul. Agora, imagina na letra B aqui, ele está sendo iluminado por uma luz vermelha, né? Tem aqui um raio de luz vermelho, tudo bem? Bom, um objeto azul, ele reflete azul. Ele não consegue refletir outras cores. Então, esse raio de luz aqui vermelho, ele vai ser absorvido, ok? Então, esse objeto aqui, ele vai pegar esse raio de luz e vai deixar dentro dele. Ou seja, o que vai acontecer? Esse objeto vai pegar a energia que esse raio de luz está trazendo e vai transformar em outra coisa. Geralmente, essa outra coisa, ela, de uma forma bem simples, né, ela vai virar temperatura, tá? Então, ele não vai refletir nada. Se eu estou eliminando apenas com a luz vermelha, ele não reflete nada. Então ele apenas esquenta um pouquinho, está absorvendo toda a luz que está batendo nele e não vai refletir nada. O que acontece? Quando você tem um olho humano, né, nessa situação, olhando um objeto que não reflete nada, nem emite luz própria, você vai considerar que é preto, né? A cor preta, né, quando a gente olha um objeto preto, na verdade, é porque esse objeto ele tende a não estar refletindo nenhuma luz, nem emitindo nenhuma luz. Essa é a sensação que provoca no nosso olho. Tanto é que quando a gente dorme, quando a gente está de olho fechado, né, tá tudo preto, não é isso? Então, o nosso olho, ele interpreta a ausência de emissão de luz como preto, ok? Isso pode acontecer quando de fato não tem nenhuma luz saindo, né? Ou quando ou melhor, não tem nenhuma luz batendo no objeto, né? Tá tudo apagado, ou então quando ele está absorvendo todas as luzes que batem nele, ok? E uma outra situação que pode acontecer, eu botei aqui um raio verde, né? Mas eu quis dizer que é uma luz branca, né? Tipo uma luz solar. A luz solar, ela é o quê? Ó? Policromática e tem todas as cores que o ser humano pode enxergar. Então, a luz branca solar, ela tem azul? Tem. Ela tem vermelho? Tem. Tem rosa, tem verde, tem todas. Então, quando uma luz branca bate um objeto que é azul, o que vai acontecer? Você pode imaginar que está batendo a verde, está batendo junto vermelha, vou botar aqui só mais uma, rosa também, né? Vou botar também aqui mais uma só, azul, está batendo todas. Só que aí, só uma dessas vai ser refletida, só azul, porque um objeto azul só reflete azul. Então aqui vai aparentar que ele é o quê? Azul. Tudo bem? Então, essencialmente, o que você tem que pensar? Vamos lá. Quando eu falo que um objeto é verde, significa o quê? Que embaixo, né, da iluminação do sol ou de uma lâmpada branca, né, o que vai estar acontecendo? Esse objeto ele vai refletir o verde. Se eu falo que uma camisa é vermelha, é porque, né, de dia, na luz solar, essa camisa reflete o vermelho. Tudo bem? Sempre que a gente fala que o objeto tem uma cor, é porque ele está sendo iluminado de dia, na luz solar, e ele reflete aquela cor. Tá? Mas se você iluminar ele com luzes diferentes, ou sem nenhuma luz, ele pode aparentar ter outra cor. Tudo bem? Por exemplo, o preto aqui que está acontecendo. Ok? Então, assim, cor depende de duas coisas. Da luz está batendo no objeto e sendo refletida, né? E do olho humano. É claro que uma pessoa daltônica, por exemplo, não vai enxergar a mesma coisa que está acontecendo aqui, porque ela pode enxergar de formas diferentes. A gente vai ver isso mais à frente lá na ótica da visão. Tudo bem? Bom, continuando aí, tá? Agora vamos falar de outros princípios, né, para a gente começar a estudar a fundo, né, os fenômenos. E os princípios são os seguintes, ó. Tem 3 princípios de propagação da luz.
são princípios que falam apenas sobre a propagação, ou seja, sobre o raio de luz se movimentando, tá? Então, fala apenas de trajetória. Então, olha só, o primeiro, propagação retilínea. Os raios de luz se propagam em linha reta. Lembrando que o raio de luz não existe na realidade, na natureza, tá? É uma abstração pura, é só para a gente entender melhor, né? Então, a direção de propagação da luz, ela é em linha reta, ok? Segundo, independência dos raios luminosos. Um raio de luz não interfere na trajetória de outro, tudo bem? Então, basicamente, ó, vou até fazer um desenho aqui embaixo. Se tem um raio de luz assim, amarelo, e ele passa direto assim, e eu miro um outro raio de luz, tipo um laser, assim, nesse ponto aqui, eles vão estar se interceptando, tá vendo? Nesse ponto, não vai ter uma interferência de um no outro, não na trajetória. Eles continuam andando em linha reta, não vai ter nenhuma interferência. O que é diferente, por exemplo, de dois carros. Imagina dois carros colidindo aqui. Um vai interferir no movimento do outro, né? Isso não acontece com a luz, tá? Uma luz azul, quando passa por um caminho que tem uma luz amarela, ambos continuam o movimento como se nada tivesse acontecendo. É claro que nesse ponto que eles estão juntos, né, as duas luzes vão se misturar, tá? Eu não sei exatamente qual é a cor que vai ter um azul com um amarelo, né? Mas vai dar tipo um verdezinho, né? Aí, então nesse ponto aqui teria uma mistura de amarelo com azul, mas a trajetória em si não alteraria, ok? E a reversibilidade dos raios luminosos fala o quê? O sentido de propagação dos raios de luz é reversível. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que tem aqui um ponto A e aqui tem um ponto B. Se eu mando um raio de luz de A para B, né? Eu consigo fazer que o mesmo raio de luz volte de B para A, pelo mesmo caminho. Tudo bem? Outro exemplo, ó, imagina que aqui tem um espelho. Vamos botar um espelho aqui. Tá? Aí aqui tem um ponto C e aqui tem um ponto D. Aí eu mando um raio de luz para o espelho, bate no espelho e vai até o ponto D. Ok? Ele faz isso aqui. C bate no espelho e vai para o ponto D. Significa que eu poderia fazer o inverso. Pegar do ponto D, apontar para o espelho e voltaria indo em direção a C. Tá? Ou seja, o sentido pode ser revertido. Tranquilo? Bom, e só para a gente concluir essa parte introdutória mesmo, né? Vamos falar agora de sombra. Sombra e penumbra. Tá? O que é a sombra? A sombra é uma região que nenhum raio de luz consegue chegar. Ela também é conhecida como umbra, ok? Então imagina o seguinte, é uma fonte pontual de luz, tá? E ela está mandando raio de luz para tudo quanto é lugar. Tá? Está mandando para lá, para trás, para tudo quanto é lugar, ok? Só que aí, um raio de luz que vem aqui direto e bate nesse objeto opaco, um meio opaco não permite a passagem da luz, né? Então esse raio de luz não chega do outro lado, ok? Pode acontecer duas coisas, ou ele pode refletir de volta para cá, ou ele pode absorver, mas a luz não chega do outro lado, tudo bem? Bom, e aí a gente pode pensar em relação a esse objeto seguinte, ó. O primeiro raio de luz que consegue passar é o que vem para cá, né? Esse raio de luz aqui consegue passar. Aqui embaixo a mesma coisa, esse raio de luz consegue passar, né? Ele consegue ir embora. Mas essa região aqui, ó, nenhum raio de luz consegue chegar aqui, né? Porque a raio de luz não faz curva. Então aqui vai ser uma região que a gente chama de sombra, né? Se não chega nenhum raio de luz, é sombra. Tudo bem? Então, ó, sombra é isso aqui. Tá, e a penumbra? O que é a penumbra? Bom, imagina agora uma fonte extensa, tá? Penumbra só existe se tiver uma fonte extensa. Na fonte pontual não tem como ter penumbra, tá? Bom, a penumbra, vamos botar aqui, ó, fonte extensa. Desse ponto está indo raio de luz para tudo quanto é lugar, tá? Aqui, ó, para cima, para trás, para baixo, tá? Aqui do meio, mesma coisa, tá indo para lá, para cá, enfim, para tudo quanto é lugar, tudo bem? Mas tem alguns raios de luz que não conseguem passar desse objeto opaco, não é? Então vamos pegar esse ponto aqui extremo, aqui embaixo, ó. Ele pode passar por esse objeto opaco assim. Ele consegue passar para lá. Ele também consegue passar se ele for por aqui, por esse limite inferior aqui, ó. Ele consegue, né? Aqui no meio, eu poderia pensar da mesma forma, mas não é interessante para a gente visualizar o que está acontecendo. Geralmente a gente pega os extremos. Aí vamos pegar por aqui, ó. Ele consegue passar por aqui, aqui por cima, e aqui embaixo, ó, ele também consegue passar, né? E você vê que tem três regiões aqui, interessantes para a gente analisar, né? Primeiro, essa região aqui, eu vou chamar de região 1,
ok? Na região 1, o que eu vou ter? Sombra. Por quê? Porque é impossível um raio de luz chegar nessa região 1, partindo do rosa, sem passar pelo objeto opaco. Se você reparar, qualquer linha reta que você coloque, não consegue chegar. Eu acho que eu tenho uma régua aqui, vai ajudar a gente a enxergar melhor. Olha só. Eita. Ó, se eu botar qualquer caminho aqui, ó, não tem como. Nenhum ponto azul, ó, por exemplo, saindo daqui da pontinha, não tem como chegar no ponto 1 sem passar pelo objeto opaco. Em nenhuma região aqui, ó, tá vendo? Ou seja, não tem como ter uma linha reta que vá da fonte extensa até a região 1. Então é sombra. Só que se você reparar, eu tenho mais duas regiões aqui. Ó, essa região 2, né? E essa região aqui que eu vou chamar de 2 também porque é a mesma coisa. Se você reparar, um raio de luz que vem lá de baixo, ó, vamos pegar um raio de luz aqui de baixo, tá? Ele consegue chegar numa dessas partes aqui, ó. Por exemplo, daqui ele consegue chegar aqui, né? Mas daqui ele não consegue chegar lá em cima. Não tem como ele chegar nessa outra região aqui, porque ele vai bater aqui no objeto opaco, tá vendo? Então essa região aqui de cima, ela recebe luz de algumas partes, mas não recebe aqui de embaixo. Da mesma forma que aqui embaixo, ó, ele consegue receber luz daqui, mas lá de cima, ó, não tem como chegar. Lá de cima não chega toda a luz aqui. Então essa região 2 é o que a gente chama de penumbra, né? Ou seja, o que é a penumbra? A penumbra é quando uma parcela da luz não consegue chegar. Tá? Ou seja, sombra, nada chega. Penumbra, uma parte chega. Tudo bem? Para ter penumbra, tem que ser fonte extensa. Tudo bem? Uma fonte pontual não consegue fazer penumbra, porque ou chega ou não chega. Né? Já quando é uma fonte extensa, ela pode chegar a apenas uma parcela, apenas uma parte. Tranquilo?